Graça e paz em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Dê frutos. Quinto fundamento no processo de construção de uma vida verdadeiramente cristã. Os verdadeiros seguidores de Cristo permanecem nele como ramos da videira verdadeira e assim produzem muitos frutos. Este é o desejo do Pai. Este é o trabalho do nosso Senhor Jesus Cristo e esse é o desempenho do Espírito Santo que habita em cada discípulo do nosso Senhor Jesus Cristo. Para isso, nós temos que nos engajar no trabalho, temos que nos engajar no desafio de continuarmos a darmos frutos. A vida cristã, que começa com a confissão de que Cristo é o Salvador e Senhor das nossas vidas, ela deve continuar de forma frutífera. Aparência ou conteúdo? Presta atenção na seguinte ilustração. Adele Gabor foi dada por perdida durante vários anos em orquestra. Os vizinhos ficaram preocupados com o desaparecimento dessa senhora vizinha, chamaram a polícia. Entretanto, o irmão da mulher informou que estava tudo bem, que ela simplesmente havia se ausentado numa enfermaria. Satisfeito com a resposta, os vizinhos decidiram ser úteis àquela mulher. Limpavam o quintal dela 2 vezes por mês. Durante o inverno, os vizinhos chegaram a observar que na tubagem da casa estava a ocorrer algum vazamento de água. Contactaram a empresa responsável e a água foi fechada. O que ninguém poderia imaginar era que aquela mulher dada por desaparecida, na verdade, ela estava na casa. E a polícia teve que ser solicitada e a polícia chegou, verificou a casa que estava em condições alarmantes, que colocavam em risco a saúde pública, e eles, ao verificarem, constataram que a Adele estava lá na casa, mas ela estava morta há 4 anos. Todas as aparências foram mantidas do lado de fora, enquanto a morte estava por dentro. Tudo poderia ter sido muito diferente se alguém simplesmente tivesse verificado o interior. Nossas vidas podem ser similares à de Adele. Podemos estar mortos por dentro e manter uma aparência de vida, mantermos uma aparência que comunica que ainda estamos em pé. É preciso parar, é preciso verificar o interior, é preciso ressuscitar as áreas das nossas vidas que estejam mortas, as áreas que estejam a impedir o nosso progresso na fé e na vida cristã. É disso que fala João 15. João capítulo 15, versículo 1 diz: Eu sou a videira, palavras de Jesus. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim e eu nele. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão
meus discípulos. Belas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é a videira verdadeira, seu Pai é o viticultor ou o agricultor. É o que fica claro, em primeiro lugar, nesse texto. A ideia da videira está muito presente no Antigo Testamento. Israel era a videira que Deus plantou no Antigo Testamento. Isaías fala disso, Jeremias fala disso, Ezequiel fala disso, Oséias fala disso. Israel foi a videira que Deus plantou com a intenção de que desse frutos. Mas Israel foi desobediente e infrutífero na sua jornada cristã. Por isso, Jesus Cristo ele vem com essa abordagem e ele acrescenta: meu Pai é o agricultor. Ele é o dono da vinha e cuida das vinhas. Ele corta os galhos mortos, os ramos mortos e poda os que dão frutos para que dê ainda mais frutos. Ele está no controle de todo o processo como proprietário e espera frutos de sua vinha e faz o que é necessário para que dê frutos. Você é uma pessoa que dá frutos. Saiba que Deus é quem está mais preocupado neste processo. Saiba que Deus é quem mais investe para que eu e você possamos dar frutos. Portanto, sempre que frutificamos, estamos a caminhar na dinâmica, estamos a caminhar no movimento do trabalho que o próprio Pai está a desenvolver nas nossas vidas. Portanto, seja parceiro num processo de frutificar e colabore com Deus naquilo que Ele está fazendo na sua vida, na minha vida e na vida da nossa igreja, da nossa comunidade. Jesus Cristo é a videira, o seu Pai é o agricultor. A segunda ideia que o texto coloca é que Jesus Cristo deseja que todo ramo que está nele produza muitos frutos. Muitos frutos. Dar fruto ocorre quando Deus produz em nós a semelhança de Cristo. Este é o verdadeiro discipulado. Deus nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Deus nos tornando cada vez mais seguidores de Cristo. Deus trabalhando no nosso caráter para que esse caráter possa refletir traços do caráter de Cristo. Amar aos outros com um comportamento piedoso é parte do trabalho que Deus faz nas nossas vidas. Arrependimento contínuo pelas coisas que fazemos e desagradam a Deus, uma vida de paz, alegria, satisfação em Jesus, um testemunho irrepreensível que honra o nome de Cristo e que partilha com os outros a esperança que só se pode encontrar num Cristo como nosso Senhor e Salvador, uma vida de serviço em que usamos os nossos dons, os nossos talentos, as nossas capacidades para a expansão do reino de Cristo. São alguns aspectos que Deus trabalha através de Cristo nas nossas vidas. São alguns frutos de justiça que Ele quer continuar a produzir em nós. Obviamente que isto leva tempo para os frutos crescerem. E se você não conseguiu ainda perceber alguns frutos, não se desespere. Continue a trabalhar, esteja totalmente envolvido na vida cristã, continue a desenvolver seus dons, continue a orar, continue a participar das nossas atividades e com o andar do tempo você vai poder assinalar um crescimento progressivo. Portanto, se você é cristão, o crescimento progressivo é uma realidade. É impossível que alguém se diga cristão e esse crescimento, esse dar fruto, não seja algo concreto. Jesus Cristo deseja que todo ramo que está nele produza muitos frutos. Isso significa que os ramos, os galhos que não dão fruto, são cortados e lançados no fogo. Aqueles que não dão frutos, não cumprem seu propósito, são madeira morta. São aqueles que se isolam do corpo, são aqueles que tornam-se merecedores do justo juízo de Deus. Essas pessoas, muitas vezes, apesar de professarem a Jesus Cristo verbalmente, elas não o têm em seus corações. Apesar de estarem no nosso meio,
eles não são de nós. É o exemplo do Judas Iscariotes, que confessou Jesus como Senhor, andou com Jesus, pertenceu ao grupo dos 12, experimentou coisas especiais da parte de Cristo, mas ele não deu fruto e, consequentemente, foi cortado e lançado no lago de fogo. Portanto, avalie-se e tome as devidas precauções para que o seu fim, a sua história, não seja a história de Judas Iscariotes. Em terceiro lugar, Jesus Cristo deseja que todo ramo que está nele produza muitos frutos, porque os ramos que dão frutos são podados para esse fim. Ele poda. Há aqui um trabalho do próprio Cristo em tornar essa frutificação progressiva uma realidade através do processo da poda. O ramo em si já dá frutos, diz o texto, mas o Pai poda para dar mais fruto, e se permanecer em Cristo, dará ainda muito fruto. Há aqui um processo progressivo que a vida do cristão, com o andar do tempo, deve ser cada vez mais frutífera. Portanto, aquele que já cresceu, ele não tem como regredir, porque essa caminhada é progressiva. O dar frutos é uma experiência progressiva e ela é feita a partir de Deus, e há, com certeza, responsabilidade da nossa parte. Entretanto, lembre-se que o processo de podar pode ser doloroso, e muitas vezes é doloroso, mas ela visa sempre o nosso benefício, a nossa alegria. Por fim, como ramos da videira, devemos permanecer em Cristo, permanecer em mim, diz o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, fazermos a nossa vida uma casa em que Cristo mora. Isto significa que Jesus propõe um relacionamento próximo e crescente de longo prazo. Ele quer estar conosco. Permanecer não é uma questão passiva e sem esforço, porque a Bíblia retrata a vida cristã como uma batalha, como uma luta, como uma competição atlética, de modo que estar em Cristo é um desafio diário de buscar a sua presença de forma muito intencional. Se isto é verdade, então temos que reconsiderar esses aspectos. Quando entramos na vida cristã, todos nós trazemos muitas coisas da nossa própria natureza caída, que a Bíblia chama de carne. Trazemos muitas experiências deste mundo. E Deus, Ele tem a graça de não cortar todas as nossas experiências de uma só vez, senão sangraríamos até a morte. Graciosamente, Deus, Ele vai fazendo o seu trabalho de poda, cortando aos poucos, aos bocados, permitindo que nós possamos nos adaptar, cada um no seu tempo, cada um na sua dinâmica, cada um com a graça que recebeu de Deus, pode, no decorrer do tempo, experimentar uma vida cristã cada vez mais profunda e mais significativa. Por isso, precisamos nos submeter a esse processo, que apesar de ser, às vezes e muitas vezes, doloroso e desagradável, é absolutamente necessário. Desse modo, a alegria de Cristo estará em nós e a nossa alegria será completa. Deus quer a nossa alegria e o processo de frutificação está relacionado a isso também. Há um benefício da nossa parte. Assim sendo, faça essas perguntas. Estou dando frutos para o seu reino, Senhor Jesus? Reflita pessoalmente, perguntando-se a si mesmo se estou me submetendo com alegria a esse processo de poda, que é a expressão de amor de Deus nas nossas vidas. E pergunte-se a si mesmo se você está diariamente permanecendo em Cristo, tornando o seu coração a sua morada, a casa do Cristo.
Fazendo essas perguntas, você estará a se preparar e a corrigir algumas questões que obstruem uma frutificação mais abundante na sua vida. Lembre-se que dar fruto é sim para a glória de Deus, mas é também para a nossa alegria. Portanto, dê frutos, que o Senhor o abençoe, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.